Muito do que nós temos no ministério de Paulo tem a ver com Demas, e Demas o abandonou. Isso é apostasia. Isso precisa ficar como alerta. Nós não estamos num parque de diversão, nós estamos em um grande campo de batalha. Então, agora que o Senhor trata, nos mostrando esses aspectos negativos, agora vamos para os aspectos positivos. Vamos entrar um pouco mais para dentro desse lugar santíssimo. Então, por favor, amados, aí no capítulo 6, vamos ver os versículos 17 até o 20. Aí diz assim: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, isto é, Deus jamais mudaria a sua decisão. É impossível que Deus mude a sua decisão para os herdeiros. Este assunto é muito importante para nós. Se interpôs com o juramento, isto é, junto com a promessa, ele fez o juramento. Ele deu uma promessa, mas ele fez um juramento. Então é imutável. É um plano imutável. É um propósito imutável. Aí ele diz, para que mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, forte alento tenhamos nós, que já corremos para o refúgio. Que refúgio é esse nosso? Qual é o refúgio para o qual nós estamos correndo? Você pode correr, você pode entrar, você pode se achegar. É o trono da graça. Esse é o nosso refúgio. O nosso refúgio é o trono da graça. Aí ele diz, corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta. Em uma outra versão mais próxima do texto original está assim: e assim nós que encontramos segurança nele, nos sentimos muito mais encorajados em nos manter firmes na esperança que nos foi dada. Irmãos, essa esperança aqui, a palavra que forma este vocábulo em português, é um vocábulo muito rico na língua grega. Elpis. Essa palavra significa um gozo antecipado, uma alegria antecipada. Aquilo que eu expliquei ontem, naquela ilustração da moça que ganhou o carro do seu pai. Ela já entrava no ônibus ou no avião, já absorvendo a alegria daquele carro. Aquilo que ela viu. Só que tudo que nós temos visto até agora, tudo que nós temos visto na palavra até agora, é simplesmente, irmãos, ainda uma pequena ilustração de tudo aquilo que será revelado em nós. Tudo aquilo que um dia nós apropriaremos, tudo aquilo que um dia nós viveremos. Tudo isso que nós estamos vendo, irmãos, é só um prelúdio, um pequeno prelúdio. E mesmo quando nós formos arrebatados, nossos corpos corruptíveis forem revestidos da incorruptibilidade e da imortalidade, e nós contemplarmos o nosso Senhor Jesus, e quando Ele nos levar para a sua glória, aí sim, nós vamos ver o reino. E a grandeza do reino não será o reino em si, mas será em primeiro lugar a pessoa do Senhor. E a glória que a sua pessoa reflete sobre todo o seu reino. É isso que nos deixará espantados. Não é ver o reino ou nos vangloriarmos de coroas e galardões. Nada nos impressionará. Nada roubará o nosso coração, tomará a nossa atenção e os nossos afetos. A única coisa que realmente tomará todos os nossos afetos, toda a nossa atenção, será a beleza da própria pessoa do nosso Senhor Jesus. Então aqui está algo muito especial. Isso é a nossa esperança. Nunca a nossa esperança está em entrar, em possuir algo da glória vindoura. Mas a nossa viva e eterna esperança é o próprio Senhor Jesus. É Ele mesmo, é esta pessoa. Ele é a nossa glória. Ele será o nosso galardão. Ele será a nossa coroa. Tudo que nós pensamos em termos de eternidade, nada poderá ser experimentado, desfrutado, a parte dele, porque ele será tudo em nós e tudo para nós. Então ele diz assim, essa esperança, olha como ele descreve essa esperança.
É como a âncora da alma. Âncora da alma. Segura e firme. Olha essa frase. Que penetrou além do véu. Essa é uma outra forma também de descrever os lugares celestiais. O trono de Deus, o lugar do nosso santuário, penetrou além do véu. Numa outra versão diz assim, ela passa, a nossa esperança, que coisa linda, irmãos. A nossa esperança passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo de Deus. Esta é uma versão próxima do texto original. Vou repetir. A nossa esperança passa pela cortina do templo do céu e entra no lugar santíssimo de Deus. Nossa esperança. Você consegue entender isso, irmão? Você consegue ver o quanto há de alívio, o quanto há de cura, o quanto há de paz, o quanto há de segurança, o quanto há de certeza, o quanto há de convicção. Nessa palavra é esperança. A esperança do mundo é a última que morre. A nossa esperança não morreu, ressuscitou, ascendeu aos céus, está no trono e voltará para nós. Por isso ela é viva. Ela é viva, ela é real. Ele diz que a nossa esperança entrou além do véu, no santuário de Deus. Se a nossa esperança está lá, o que nos impede de entrar? O que nos impede de viver uma vida cristã espiritualmente elevada? E quando eu falo de elevado, eu não estou falando de nada complexo. Eu não estou falando de coisas que não são alcançáveis. Eu não estou falando de algo que você tem que ser muito profundo na vida. Não. O que nós precisamos ser profundo é no nosso relacionamento com Deus. Não tem curso, irmão. Não tem curso. Não adianta você dizer, eu já li a Bíblia 1000 vezes. Já li 3.000 livros sobre Cristo, sobre cristologia. Estou falando disso. Isso é intelecto. Eu estou falando de relacionamento. Eu estou falando daquele andar com Deus. Eu estou falando de você se relacionar com uma pessoa viva e real. Eu estou falando de intimidade, também de profundidade e de simplicidade. Não é nada complexo. Não é como se nós fôssemos ermitões. Não. É no nosso viver natural. Nós sabemos que temos um viver sobrenatural. Você vê o Salmo 73, o Salmo de Asaf. Coisa linda, irmãos. Então, Asaf, ele começa de repente a olhar as notícias. Então, ele é tomado pelas aflições. Mas não somente por isso. Ele começa a ver o mundo das celebridades. E ele vai vendo. Vou tentar traduzir isso para os nossos dias, que fica mais fácil. Ele começa a ver aqueles corpos, aqueles peitos de pombo daqueles homens fortes. Né? Ele começa a ver essas pessoas postando fotos, selfies no Instagram, essas celebridades instantâneas. Ele começa a olhar para tudo isso lá no seu Instagram e começa a ver, nossa, essas pessoas são felizes. E as pessoas tirando foto de família. Porque ninguém tira foto quando está triste, só tira foto e você põe uma maquiagem, vai lá e tira uma foto. É isso, chama-se narcisismo digital. Então, ele começou a ver esses narcisistas digitais, essas celebridades instantâneas. De repente, as emoções dele começam a entrar em conflito. Eu não sou como eles. A estima baixa. Irmão, e quantas vezes nós lutamos contra a nossa estima? E a gente fala para os meus irmãos, é problema de estima, você tem que elevar a sua estima. Não, não, não. Sua estima é pior do que você pensa. Sabe? Se está ruim, vou falar, é pior. Sabe o que é a nossa estima? Nossa estima é Cristo. Não é, ai meu Deus, autocomiseração, nada disso. Nós somos, irmão, nós somos piores do que nós estimamos. Nós somos piores. Paulo diz assim, desgraçado homem que sou, lá em Romanos 7:24, desgraçado homem que sou. Que me separará do corpo dessa morte? Ele diz assim no versículo 25, mas graças a Deus por Cristo Jesus. Está vendo, irmão? Então, tem muitas pessoas que sofrem de estima. E quando alguém chega para mim e diz, eu tenho um problema de estima, eu falo, eu também tenho. Qual que é o seu problema? Eu falo, Luiz, não sei, tem dia que eu fico me comparando com as pessoas. Eu falo, irmão, você é muito pior do que elas. Paulo diz assim, que Cristo veio salvar os pecadores, eu sou o principal. E quanto mais Paulo ia aproximando de Cristo, mais muito pior ele foi se sentindo. Você vai ver isso na Bíblia, é uma progressão.